Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Boa noite, meu povo! Salve! Tudo bem? Estamos começando mais um podcast Gota de Fidelidade. Você que está chegando aí agora, já convida as pessoas para poderem nos assistir, para poder participar desse podcast, que vai ser sensacional, mais uma vez. Nós vamos falar sobre devoção mariana, né? Vamos entrar bem a fundo sobre esse tema e vamos mergulhar nesse universo, né? De Nossa Senhora, de entender como que essa devoção mexe conosco e como que Nossa Senhora, né, principalmente Nossa Senhora Aparecida, além de ser padroeira do Brasil, é missionária, né? Missionária. Desde quando a gente reconhece Nossa Senhora como missionária e desde como a gente faz missionários de acordo com a sua intercessão. Antes da gente começar, queria saudar as pessoas que já estão chegando por aqui. A Jéssica vai estar conosco aqui. Boa noite, Jéssica. Beleza? Já chama mais uma pessoa para estar junto com a gente também. E eu queria aproveitar, antes da gente iniciar, deixar aqui os meus agradecimentos, né? Minha total gratidão a todas as pessoas que nos ajudaram na nossa ação Entre Amigos, né? Nós tivemos o sorteio dessa ação ontem, né? Já os nossos ganhadores já estão lá no nosso perfil do Instagram, fidelidade.dacruz. Então, acesse lá, confira, para ver se de repente você não é um dos vencedores, né? Ontem também nós tivemos a nossa convivência, né? A nossa convivência que foi aberta. Ou seja, você poderia chegar e conviver conosco, né? Se você perdeu, recomendo fortemente quando você tiver uma próxima oportunidade que você dá. Foi um dia muito bonito, muito impactante. Todas as pessoas que estiveram lá junto conosco gostaram bastante, né? Foi um momento de confraternização, de oração, de adoração, né? E os testemunhos das pessoas que nos abordaram após todos os acontecimentos realmente disseram que foi um momento muito impactante, muito importante para a vida delas, né? Então, espero que numa próxima oportunidade você também esteja conosco, né? Para que a gente possa estar juntos, confraternizando e levando a palavra de Deus, né, para você e para sua família. E é isso. O nosso convidado de hoje, né, já é prata da casa, que é o Emílio, né? Já esteve conosco já participando de um episódio do Mês da Bíblia, né? E foi que, igual ele falou, né? Ele veio para socorrer a gente, porque tinha uma pessoa que tinha sido convidada, mas a pessoa que tinha sido convidada teve filho. E por conta do filho que nasceu, ela não conseguiu vir, por motivos óbvios. Então ele veio, foi maravilhoso o episódio, né? Falando sobre a palavra de Deus. E agora, ele que é tão mariano, tão devoto de Nossa Senhora, nada mais do que justo de ter um episódio dedicado a ela, com o convite dele, né? Então,
sem mais delongas, vamos receber novamente o Emílio para a gente trocar uma ideia. Chega mais, meu irmão. Grande garoto! Abriu? Agora foi. Agora foi. Tudo bem, Boa irmão? noite. Graças Boa a noite. Deus. Graças a Deus. Amém. Como tem passado? Como que foram as coisas? A última vez que nós nos encontramos, você tinha falado para mim que você ia fazer uma pregação de Nossa Senhora e do Espírito Santo. Deu certo a pregação? Foi tudo bem? Graças a Deus. Foi uma bênção. Nossa, faz um tempinho já. Pois é, né? Tem um mês já, pô. Tem um pouco mais de um mês, eu acho. Pouco mais de um mês. Foi uma bênção, foi uma bênção. Falei sobre Nossa Senhora e o Espírito Santo, porque não existe Pentecostes sem Nossa Senhora, né? Então, a gente tem que levar essa certeza que a gente só vai ter a presença do Espírito Santo na nossa vida se a gente tiver a presença da Virgem Maria. E graças a Deus, muitas pessoas tocadas. E é uma alegria muito grande hoje partilhar com você, como você disse, né? Na verdade, hoje que era o dia para eu estar pela primeira vez, né? Mas Deus já antecipou essa data e deu certinho que hoje, saindo aí da semana de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, ontem também o pessoal lá do norte comemora Nossa Senhora de Nazaré, o Círio de Nazaré, uma das maiores festas dedicadas a Nossa Senhora do mundo, né? Não é nem do Brasil, é do mundo, é uma das maiores festas. Então é uma alegria poder partilhar um pouquinho da nossa Mãe de Deus. Maravilha. Olha, a gente vai abordar o tema das peregrinações um pouco mais para frente da conversa. Mas eu já queria antecipar um pouco sobre isso. Eu sei que você já rodou vários santuários no mundo inteiro, já teve a oportunidade de ir em muitos lugares assim que são impactantes para a fé católica, em santuários marianos, em santuários assim muito importantes que revelam, né, no nosso coração essa devoção. Mas eu queria saber, você também já teve a oportunidade de visitar vários santuários aqui no Brasil também? Com a graça de Deus, né? Eu já tive a oportunidade de ir para alguns lugares, inclusive o santuário de Nossa Senhora Aparecida, né? O Santuário Nacional. O primeiro santuário que eu acho que eu visitei, né? Dedicado a Nossa Senhora, dessa proporção grande, né? Foi aqui em Aparecida e é sempre uma experiência diferente. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu já fui várias vezes. Não sei se você já teve a oportunidade de ir para Aparecida. Nossa, isso dói no meu coração, porque eu fui para a Canção Nova 3 vezes, né? 2 vezes eu fui em missão, acompanhando músicos católicos para tocar. Um foi no Revolução Jesus. Eu sou baixista, nem sei se eu cheguei a te falar isso na última Olha conversa, só que né? bênção, músico. Pois é, eu sou baixista. E aí eu acompanhei 2 músicos, né? Uma primeira vez eu fui com o Paulinho Sá, e numa segunda vez eu fui com a Gabriela Carvalho. Ambos são cantores daqui de Brasília. E nós fomos nos apresentar no Revolução Jesus. E em uma vez que eu fui, a única vez que eu fui para poder participar, foi de um acampamento para músicos, há muito tempo atrás, né? E aí peguei e fui para esse acampamento, tive uma experiência maravilhosa, foi lindo, espetacular, foi um divisor de águas assim, na minha vida como músico, né? Estar naquele lugar com músicos, né, parceiros e tal, rezando. E uma das dores do meu coração foi não ter conseguido estender a viagem até Aparecida. E aí eu já combinei com a minha esposa já, nós vamos pegar, vamos fazer uma peregrinação por todos os santuários católicos que tem aí na região, né? A região ali dos santuários ali, eu quero passar por lá, foi Galvão. Realmente o Vale do Paraíba é uma região abençoada, né? A gente tem a Canção Nova, tem Santuário Nacional, tem Guaratinguetá, que é Frei Galvão, tem a terra do Padre Léo, então é uma região abençoada. E poxa vida, você estava do ladinho, para quem não sabe, a Canção Nova fica a 20 minutos do Santuário Nacional, é muito próximo. Você entendeu por que deu meu coração, né? Teve uma vez que eu fui servir em Tatuí. Acho que é Tatuí.
Tatuí. Tatuí. E aí tinha surgido um convite pra gente fazer um show em Aparecida. Aí eu falei, finalmente eu vou. Mas aí não deu certo, acabou que desmarcou e infelizmente não tive Mas, privilégio. mas Nossa Senhora vai preparar o momento. Ah, eu sei. E vai ser especial como tudo que ela faz. Tenho certeza disso. Eu, com a graça de Deus, eu tive a honra, né, de nascer numa família católica, como eu contei da outra vez que a gente fez o podcast, né? Mas a minha família nunca foi muito participativa das atividades da igreja. Mas uma coisa que meu pai, minha mãe, minha avó já falecida, né? Meu pai e minha avó já faleceram, sempre foram muito devotos de Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente sempre teve essa tradição de pelo menos uma vez ao ano ou uma vez a cada 2 anos de ir até o Santuário Nacional. Então, eu lembro que eu acho que a primeira vez que eu fui, eu tinha uns 8, 9 anos, eu era bem novinho. E desde então a gente sempre visitou o Santuário Nacional. Inclusive, uma das últimas viagens que eu realizei com o meu pai foi para Aparecida, né? Que a gente teve a oportunidade de conhecer a Canção Nova. Meu pai conheceu a Canção Nova esse dia, que ele ainda não conhecia, né? Então, Nossa Senhora Aparecida sempre teve muito presente na minha vida. E quando a gente visita, quando a gente peregrina, né? Você falou que depois a gente vai falar das outras peregrinações, mas quando a gente tem a oportunidade de visitar um lugar dedicado mesmo a Nossa Senhora a Virgem Maria, é uma experiência com ela que nós vivemos, né? Uma experiência de fé, uma experiência pessoal e uma experiência de você ver as outras pessoas demonstrando a fé. A gente vê a fé das pessoas e isso nos impulsiona, né? Às vezes a gente desanima um pouquinho da nossa caminhada e você participar, peregrinar por um lugar abençoado desse, você vê a fé das pessoas. Para quem acompanha pela internet, pelas redes sociais, vê as pessoas pagando promessas de joelhos lá naquela passarela que tem, tantas pessoas indo a pé para o santuário, né? Isso mostra a devoção que o povo brasileiro tem em Nossa Pois Senhora, e é é. uma bênção muito grande. Eu não ia por aí, não, mas o papo tá tão bom que nós vamos continuar nessa vertente aí. Para você, o que é que você pensa que seria o principal benefício de se fazer uma peregrinação? Porque eu penso em muitos detalhes assim, por exemplo, quando você vai para fora do país, você tem a oportunidade de ver onde as coisas de fato aconteceram, né? Onde os milagres aconteceram, ó, Santa Teresinha passou por aqui, Jesus passou por aqui, né? Quando você vai lá para Jerusalém, né? Vai para lá para o Oriente Médio, né? Então você tem a oportunidade, né? Ó, o milagre de Nossa Senhora de Fátima aconteceu aqui, né? Então assim, você visualizar materialmente, fisicamente, aquele lugar e falar assim, cara, é aqui que aconteceu o negócio, né? Assim, na sua perspectiva, você que já fez tantas peregrinações e já levou tantas pessoas também, como que você vê, como que você de fato enxerga a peregrinação? Realmente, a peregrinação, ela é mais do que uma viagem, porque é isso que você falou, quando nós vamos até um local sagrado, primeira coisa que o ar, o clima daquele lugar é diferenciado, é diferente, né? A gente vive realmente a mística daquele lugar. Falando aqui de Aparecida, que muitas pessoas já tiveram oportunidade, né, que está mais ao nosso alcance por estar aqui no Brasil, né? A mística do lugar é diferente. E aquilo aumenta a nossa fé, aumenta o nosso desejo de ser mais de Deus. Toda a peregrinação, eu sempre uso aquele bordão, para quem assiste a Canção Nova sabe, a agência que eu sempre viajo é a Obra de Maria, né? A Obra de Maria, ela fala que é mais que viagens, encontros com Deus, porque realmente, uma peregrinação, nós temos um encontro verdadeiro com Deus. Lá nós revivemos tudo aquilo que os santos viveram, né, como você disse, Santa Teresinha, o lugar que ela viveu, a gente revive realmente naquele lugar, aquilo que o santo viveu, e às vezes a gente começa a conhecer coisas
que em livros a gente não saberia. Eu, quando eu fui para o Santuário de Fátima, eu conhecia, sempre fui muito devoto. Eu sou consagrado a Nossa Senhora de Fátima, então sempre conheci muito a história, né? Mas você viver, estar naquele lugar, é uma experiência que transforma a nossa vida. E ali você tem uma dimensão daquilo que realmente eles viveram. Os pastorinhos, por exemplo, né? Lúcia, ela teve um período na família dela que teve, eu não lembro, acho que era uma tia dela que estava passando por uma enfermidade muito grande, uma tia ou uma prima, agora eu não estou lembrado direito, e ela fez uma promessa de ir de joelhos até o lugar das aparições. Né? Acho que eu até comentei isso na outra live. E quando você está lá, vendo com seus olhos o caminho que Lúcia percorreu de joelhos, não era qualquer coisa, não. Eu não dou conta. Pois Pensa é, num caminho longo. Pensa eu, num eu, caminho. eu ouvi sobre isso hoje, inclusive. Exatamente sobre isso hoje. Que a distância era assim, muito grande para fazer, inclusive, a pé. Que dirá de joelho. Realmente. Exatamente. E isso você vê como às vezes a nossa fé é pequena, né? Às vezes nós passamos por uma dificuldade tão pequenininha na nossa vida e nós achamos que é uma coisa grande, que não tem jeito, que nada mais resolve. E quando você olha para umas crianças e vê o tamanho da fé daquelas crianças, nessa peregrinação que eu fiz a Fátima, eu aprendi muito com Francisco, São Francisco Marto, porque ele usava das pequenas coisas em sacrifício pela conversão dos pecadores, por todos aqueles que precisavam conhecer a Deus, até mesmo uma pedrinha no sapato. Tem uma história que Francisco Marto tinha uma pedrinha no sapato dele e estava incomodando ele, mas ele não tirou aquela pedrinha. Ele continuou e ofereceu aquele incômodo em sacrifício pela conversão dos pecadores. E Francisco Marto tinha 6, 7 anos de idade, era uma criança. Imagina, eu com 7 anos de idade eu queria saber de brincar para a rua, de fazer bagunça por aí, mas Francisco já tinha a dimensão da necessidade de nós voltarmos tudo aquilo que nós passamos para amadurecer a nossa fé, em conversão pelos pecadores, né? E isso eu tive a experiência lá, eu conheci lá, né? Por mais que a gente conhece a história, lê, quando você vive na pele aquele lugar lá que aconteceu as coisas, é diferenciado, né? Então é uma grande graça para quem tiver a oportunidade de fazer uma peregrinação, vá, porque é sempre um aprendizado muito grande e a nossa fé, ela aumenta. Ela aumenta, a gente volta com mais desejo de ser de Deus, mais desejo de conversão, de buscar mais a palavra de Deus, de buscar ser mais de Deus. Então é uma graça muito grande. Maravilha. Olha, eu estava fazendo uma análise, né? Assim, fugindo, mudando um pouco de assunto, né? Mas também dentro do mesmo assunto. Antigamente, há não muito tempo atrás, vamos colocar aí mais ou menos aí uns 15, talvez 20 anos, existia um êxodo muito grande de pessoas católicas se tornando evangélicos. Né? Não sei se porque o apelo era maior, as atrações eram maiores, né? Se tornava mais atrativo, se tornava, se era uma coisa de emoção, ou algo do tipo. Mas o fato é que boa parte das pessoas que se diziam católicas viraram evangélicas, né? Viraram protestantes. E a gente está vendo uma onda muito grande de retorno para casa, né? E você acha que isso é baseado no quê? Você acha que eles chegaram lá e esbarraram, tá, beleza, além da emoção, o que, que nós temos aqui? Além É, da plástica, da sonoplastia, da luz, o que de fato nós temos aqui? Né? Além da lágrima, do choro, da resignação, o que de fato nós temos aqui?
Engraçado que eu tava. O que você pensa sobre isso? Né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre o que você pensa da ida e principalmente do retorno, e se você acha que se corre o risco da galera que voltou e ir de novo. Engraçado que eu tava vendo um vídeo hoje, exatamente hoje, falando sobre isso. Tem uma pastora protestante que até viralizou uns vídeos dela que ela profetiza a queda da Igreja Católica, né? Não sei se você já viu aí pela internet. Eu já vi algumas. Ela fala que profetiza a queda da Igreja Católica e esse rapaz que estava fazendo a análise desse vídeo falou assim, olha, mas essa pastora não estava muito errada no que ela disse, não. Porque, continuando o vídeo, ela fala que ela proclama o avivamento de muitos padres, muitos fiéis, muitos seminaristas, né? E é isso que a gente está vendo. Num lugar e acertou no outro. Acertou no outro, ela profetizou e deu certo. E realmente, nesses últimos anos, principalmente pós-pandemia, a gente tinha esse medo muito grande, né? Que com a pandemia que as pessoas se esfriassem muito, né? E o pós-pandemia mostrou o oposto, né? Para a gente que está há muito tempo na igreja ver os eventos grandes que acontecem no Brasil. Esse ano de 2024 foi recorde de público em praticamente todos os eventos católicos, né? PHN foi recorde de público. Hallelujah no Nordeste foi recorde de público. Aqui próximo aqui da minha região, o Halel de Franca foi recorde de público. Quase foi, Oi? Quase fui. Em Franca? Tem um amigo meu que leva, né? Todos os anos ele leva um ônibus daqui de Brasília. Olha que bem. Fui Não é tão longe, anos, né? E eu fui por muitos anos para lá, né? Muitos anos assim na adolescência. E você acredita que eu nunca fui? Sério mesmo? Eu tô relativamente próximo, mas nunca fui. É incrível. Deus ainda vai preparar. O único Halel que eu participei foi de Maringá, que aí eu tô mais próximo ainda, né? Que eu tô bem na divisa do Paraná aqui. E qual mais evento? Summer Beats teve também recorde de público, esse eu tive a oportunidade de estar presente. Então eu tô vendo que tá tendo mesmo esse mover de Deus e tendo um renovo na Igreja Católica, muitas pessoas retornando, né? E o que eu vejo que acontece? Esse cara que fez essa meditação, ele foi muito certeiro, né? Às vezes, as pessoas buscaram a igreja protestante por um efeito pirotécnico, né? Uma coisa grandiosa, né? A gente vê tantas igrejas aí que investem em músicos, né? Às vezes a gente até reclama que na igreja católica falta músicos de qualidade, apesar de ter muitos músicos, né? Mas é que comparado com os protestantes, né? A gente sabe que a qualidade musical deles é muito grande, né? Mas por que isso? Porque é isso que eles têm, né? É isso que eles proporcionam para as pessoas. E às vezes isso não basta para preencher aquilo que realmente as pessoas precisam. Às vezes as pessoas buscam Jesus nessas igrejas grandiosas que fazem shows, apresentações, né? Mas aquilo que realmente nós precisamos, nós encontramos na menor capelinha católica que a gente pode encontrar. No mundo inteiro, se a gente for na menor capela, na mais humilde, a mais simples, a gente vai encontrar aquilo que nós precisamos, que é Jesus Eucarístico. E isso, as a comparação pessoas... é desleal, né? Porque o que acontece? É muito assim. A pessoa que ela é desinformada do que acontece do Santo Mistério, do Mistério da Santa Missa ali, do que está acontecendo ali naquele lugar, e da devida vênia que precisa se dar, ela acha que a música é apática, ela acha que o conceito é ultrapassado, justamente porque ali não tem pirotecnia. Então, você comparar o argumento musical, o argumento de entretenimento da missa em relação ao culto é totalmente descabido. Da mesma maneira que você comparar a sacralidade da missa, que é o santo sacrifício do altar, com a sacralidade do culto, é totalmente descabido.
Entende? Porque se a gente fosse fazer uma equiparação honesta, seria equiparar o culto a um grupo de oração, talvez. E eu nem sei se seria isso, porque no dia que o grupo de oração tem uma adoração, cai por terra o culto. Porque o próprio Deus vai nos visitar. Né? Então, assim, é desleal, né, a comparação. E muito embora o ouvinte ou quem está assistindo pense que a Igreja Católica está saindo em desvantagem, ele simplesmente não sabe o que está falando. E eu acho assim que a nossa fé, ela vai muito além do sentimento, né? Eu sempre falo isso, eu sou coordenador de grupo de jovens e nesses últimos anos, né, de uns 2 anos para cá, a gente retornou com os retiros, retornou, né? Então tem muito jovem que nunca nem participou de nada, está começando agora no caminho da fé. E eu tento deixar bem claro isso para eles, que a nossa fé, ela tem que ir além do sentimento, de sentimentalismo, porque sentimento passa. É a mesma coisa quando alguém começa num relacionamento. No começo é aquela paixão, né? Você não pode ver a pessoa que o coração já bate mais forte e tudo mais. Mas depois, com o passar do tempo, isso vai se esfriando, né? Mas o que que acontece? Fica a decisão. Quando você encontra a pessoa certa, né? Seu esposo ou sua esposa, você se decide em viver a sua vida toda com essa pessoa. Então, é a questão da decisão, né? E isso é a nossa fé. Nós precisamos ir além do sentimento, do sentimentalismo, porque nem sempre a gente vai sentir a graça de Deus na nossa vida. Tem vários santos que passaram por grandes desertos espirituais na vida. Eu sempre dou o exemplo de Santa Madre Teresa de Calcutá. Ela sempre deixou nos escritos dela, né? Quantos desertos espirituais ela passou de estar na presença de Jesus e não sentir aquele fervor, aquele desejo de estar ali, mas ela tinha a convicção, a certeza, né? Santa Teresa d'Ávila também, né? Ela pergunta uma vez para Jesus, né? Jesus, quando foi o momento que eu mais te alegrei? Essa história é famosa, né? Aí Jesus fala para ela que foi aquele dia que você estava sem nenhuma vontade e foi até mim para me adorar, né? Adorar Jesus Eucarístico, e ficou contando os tijolinhos da parede. Foi esse momento que ele mais alegrou, que ela mais alegrou a Jesus. Por quê? Porque isso é decisão. E nós precisamos ter essa decisão, a convicção. Eu tenho a plena convicção que eu estou no lugar certo, que a Igreja Católica é a igreja fundada por Jesus Cristo, a igreja de Nossa Senhora, a igreja dos santos. Então eu preciso ir além dos sentimentos, de sentimentalismo. Eu preciso viver a minha fé com decisão, porque nem sempre eu vou estar animado para ir numa missa. Nem sempre eu vou acordar num domingo, nossa, graças a Deus hoje é dia de ir na missa. Às vezes eu vou estar desanimado, mas quando eu tenho essa convicção, eu não desanimo, eu não desisto da minha fé. Né? A mesma coisa no casamento. Não é todo dia que você vai acordar e vai olhar para sua esposa, para o seu esposo, que você vai estar todo dia. Ai, meu amor, meu bem, às vezes acontecem as brigas, né? Mas quando você toma a decisão, aí você caminha para o resto da vida. E eu vejo que é isso que acontece na Igreja Católica, porque nós temos base, nós temos uma base muito forte. Não é à toa que nós temos mais de 2.000 anos de história. Nós temos a tradição, nós temos o magistério. E às vezes os nossos irmãos protestantes não conseguem entender isso. Né? Até no outro podcast a gente comentou sobre os haters, né? E às vezes não compensa nem você discutir com uma pessoa protestante que não quer ouvir, porque ela não vai entender mesmo, né? E às vezes eles ficam só nessa, não, porque tem que estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia, tem que estar na Bíblia. Mas na verdade a Igreja Católica é o oposto, né? A Bíblia veio da Igreja Católica e não a Igreja veio da Bíblia. E tem uma igreja. Exatamente. Quando a gente fala a Bíblia isso, veio. Pira, né? Como é que pode? E não adianta discutir porque eles não entendem, não adianta, né? Eu postei um vídeo esses tempos falando sobre a Eucaristia de um padre americano, inclusive esse padre até faleceu, fiquei sabendo esses dias. E ele falou uma coisa muito séria, que
somente na Igreja Católica que nós vemos isso, de pessoas roubarem a Eucaristia, né, de algumas seitas para profanar Jesus Eucarístico. Por quê? Porque até eles têm a convicção que Jesus está presente ali na Eucaristia. Né? E eu tive muitos haters, muitas pessoas protestantes falando que é tudo enganação, que isso é mentira, porque se fosse realmente Jesus, o inimigo não chegaria nem perto, essas questões, né, que eles não entendem, né? Mas nós vemos o agir do inimigo até nisso, né? E não adianta a gente discutir com uma pessoa que não quer ouvir. Se a pessoa está aberta para uma discussão saudável, né? Eu sempre falo isso. A pessoa não precisa aceitar aquilo que eu acredito, mas ela tem que, no mínimo, entender, né? E eu entendo o lado dos protestantes também. Eu entendo que eles acreditam somente na Bíblia. Então, vai ser difícil tentar explicar alguma coisa. Eu falar sobre a Assunção de Nossa Senhora, por exemplo. Vai ser impossível eu fazer com que ele acredite nisso, porque ele acredita somente naquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas se ele entender que a nossa igreja é baseada em tradição, magistério e palavra de Deus, aí fica mais fácil, né? E a gente precisa conhecer a nossa base. A gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então a gente precisa conhecer a nossa fé. Muita gente deixou a Igreja Católica por não ter essa base, né? E isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas passam por isso dentro da igreja. Infelizmente, a nossa catequese às vezes é muito falha. A gente não consegue passar para as nossas crianças, para os nossos jovens, profundamente sobre a nossa fé, aquilo que precisa ser explicado, ser passado, né? E nós, que temos um pouquinho mais de conhecimento, a gente precisa mesmo evangelizar e mostrar a beleza da nossa igreja, a riqueza da nossa igreja, mostrar o porquê que nós somos católicos, o que nós acreditamos, aquilo que nós pregamos, né? É importante a gente conhecer a nossa fé. Perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal que está aqui agora também. Camila, que é a mais linda minha esposa, né? Olha só, Camila. Patrícia está aqui também, boa noite, Patrícia. Bruninha, aniversário da Bruna hoje. Parabéns, Bruna. Parabéns, Bruno. Hello e boas noites, né? Tá gastando, né? Tá gastando tudo, inglês e espanhol, olha que beleza. Nosso fundador também tá aqui com a gente hoje, boa noite. Fabi também tá aqui, dando boa noite, e ela falou o seguinte, exatamente isso. A única coisa que eles têm é a música. Eles não têm a Eucaristia, eles não têm Maria como mãe. É triste, mas é verdade. É triste, mas é verdade. Inclusive, pode falar. Não, sobre essa questão você falou de ter várias coisas, né, que na verdade nós católicos temos. Voltando à questão das peregrinações, né? Quando você conhece uma realidade diferente da nossa, porque às vezes a gente acha que a nossa igreja é somente a nossa paróquia, né? Muita gente tem a realidade paroquial somente, né? E quando a gente tem essa oportunidade de conhecer os santuários, a grandiosidade da nossa igreja, a gente vê como que vale a pena ser católico, né? Às vezes eu fico imaginando, imagina se eu fosse protestante, nunca na vida que eu teria a oportunidade de conhecer os santuários marianos, aquelas coisas mais lindas, essas experiências que a gente tem, né? A nossa igreja é muito rica e a gente precisa dar valor, né, naquilo que nós temos. Pois é, e é interessante isso, né? Porque mesmo com todas as evidências, mesmo com os milagres estampados, com Guadalupe lá mostrando o timo lá existente, né, com todos os relatos, todas as provas, uma sala inteira de milagres em todas as capelas que são dedicadas, ainda assim, né, nada parece bastar, né, para poder. Ontem foi aniversário das aparições, do milagre de Fátima, né? Dia 13 de outubro, 107 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim, do milagre de Fátima, que o milagre aconteceu no dia 13 de outubro, né? Que o sol dançou e tudo mais. E eu vi um vídeo no TikTok de um pastor falando que mesmo com todas as provas,
que mesmo com tudo isso, ele falou que não acredita no milagre. Porque quando a pessoa tem aquilo na cabeça, olha só o que ele disse, acaba vendo coisas que não existem, né? Cara, Então eles nossa, arrumam eles arrumam um jeito para distorcer tudo aquilo. O sol dançou na frente de mais de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas estavam ali para provar. E mesmo assim foi imaginação das 50 mil pessoas. tava todo mundo com catarse, né? Uma catarse generalizada. Não, e assim, não vamos nem muito longe, né? Vamos tirar Nossa Senhora da jogada. E os milagres eucarísticos, né? Espalhados pelo Lanciano. mundo inteiro, né? Em todos os lugares, né? É difícil, é muito complicado. Realmente é um surto coletivo, vamos colocar. Exatamente. Nossa E Senhora. tantas coisas, os corpos incorruptos dos santos, né, que não tem explicação, mas para tudo eles dão um jeitinho. Né? Santo Sudário, né, que foi comprovado agora de que é real, né, depois de tanto tempo. Exatamente. Refeita a análise, foi comprovado que é real. Enfim, é isso. É nítido, né, para a gente, apesar de toda a diferença doutrinária, e que a gente pode apontar várias, inclusive entre eles mesmos eles têm diferenças doutrinárias na mais de 43 mil denominações que existem por aí, né? E mesmo colocando isso em voga, mesmo colocando a diferença de livros na Bíblia, mesmo colocando uma série de outras questões, a principal barreira é a Nossa Senhora, né? Entre o protestantismo e entre o catolicismo, né? E, assim, infelizmente, isso acaba minando a fé também de muitos católicos. Às vezes a gente acaba sendo um católico que tem uma fé um pouco protestanizada, né? E acaba levando isso para o coração e deixa de fazer uma devoção, deixa de rezar uma novena, deixa de rezar um terço, porque fica com aquela coisa na cabeça de não, eu posso ir diretamente para Deus, eu não preciso da intercessão, né? Como que você vê isso na igreja? Você acha que isso ainda existe? Você acha que isso ainda é muito forte? Você acha que isso aos poucos tem caído por terra? Porque o que eu vejo muito, e até estava conversando com a Camila, minha esposa, outro dia, era justamente sobre isso. As pessoas que estão voltando da igreja evangélica para a igreja católica estão voltando justamente porque chegaram lá e não encontraram um alimento sólido, explicações para coisas que elas não entendiam e estão de fato voltando. Então elas se debruçam com muito mais afinco na doutrina, no magistério, e vão descobrindo grandes tesouros, né, que estão escondidos ali, né? Então eles não vêm pelo Huawei, né? Não é pelo show do Vida Reluz, não é pelo show do Frei Gilson, mas pelo terço que Frei Gilson reza na madrugada, pela Bíblia que ele faz o estudo todos os dias, pelas formações do Padre Paulo Ricardo. Então são coisas mais densas, né? Coisas que às vezes nós que já estamos acostumados com a fé católica deixamos passar batido, né? Como que você vê isso? Você acha que de fato a gente ainda está muito protestanizado? É isso mesmo assim? Protestanizado isso. Será que a gente está muito protestanizado? Eu acredito que existem muitas pessoas que ainda sentem esse bloqueio. Existem pessoas próximas de mim que ainda questionam algumas questões, né, sobre Nossa Senhora, que não conseguem entender esse amor que às vezes muitas pessoas têm pela Virgem Maria. E como você disse, é uma das principais barreiras que existem entre os católicos e protestantes, né? Às vezes existem algumas diferenças doutrinárias, mas o que mais pega quando você vai ver algum comentário protestante, a primeira coisa é Nossa Senhora. Mas eu vejo que isso daí também é uma questão bíblica, né? Própria palavra de Deus fala, né? Porém, inimizade entre ti e a serpente. Então, às vezes, eu acho que é o inimigo de Deus que usa disso, né? E nós Sim. sabemos que a Virgem Maria está presente lá no Apocalipse, a mulher do Apocalipse, que ela que pisou mesmo na cabeça da serpente, que esmagou a cabeça do dragão. Então, Nossa Senhora vai estar presente na batalha final, né? Ela que é a rainha dos exércitos, ela que vai estar presente mesmo na última luta, né? Então,
eu acredito que existe mesmo essa barreira com Nossa Senhora, não é por acaso, é uma questão espiritual também. Mas eu vejo que a gente precisa focar mesmo na intercessão da Virgem Maria. Para quem já leu o Tratado da Verdadeira Devoção, escrito por São Luís Maria, Crillon de Montfort, ele fala que nós não precisamos ter medo de amar a Nossa Senhora, porque quanto mais nós amarmos Maria, mais nós vamos amar Jesus. Porque não existe ninguém na Terra que amou Jesus mais do que Nossa Senhora. E não existe ninguém que amou mais Nossa Senhora do que o próprio Jesus. Então nós não podemos ter medo de nos entregar à Virgem Maria, né? A ter a nossa devoção pela Santíssima Virgem, porque ela não quer mérito nenhum para ela. Ela não quer holofote nenhum para ela, né? Todas as vezes que nós honramos a Maria, é o próprio Jesus que nós estamos honrando. Então nós não podemos ter medo. Para você que às vezes está assistindo e tem esse bloqueio com Nossa Senhora, eu conheço várias pessoas que tinham esse bloqueio, mas com a graça de Deus, com muito terço rezado, né, foram quebrando o coração e vendo que Maria é o caminho que nos leva para Jesus. É o caminho que nos leva para a salvação. Sem a Virgem Maria, nós não teríamos a salvação. Sem Nossa Senhora, nós não seríamos salvos, porque por ela que veio Jesus, né? Por ela que entrou a salvação no mundo. Então nós não podemos ter medo de amar a Nossa Senhora. E eu vejo que muitas pessoas ainda têm esse sentimento, né? Que nós não precisamos pedir a intercessão da Virgem Maria, que nós podemos falar direto com Deus. Mas mãe é mãe, né? E quando nós pedimos para nossa mãe, ela vai lá e pede com jeitinho para Jesus para que o nosso pedido seja atendido. Eu tenho certeza que quando nós precisamos de alguma coisa, se nós pedimos com jeitinho para Nossa Senhora, ela vai socorrer seus filhos, porque ela é mãe e ela sabe aquilo que nós precisamos, né? Então a gente não pode ter medo de amar a Nossa Senhora. Com certeza. E aproveitando a sua deixa aí, né, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, na semana passada nós fizemos uma masterclass, né, com o nosso padre Wesley, que foi a abertura, né, uma masterclass que foi a abertura do nosso curso Ser Devoto, que é um curso de consagração à Nossa Senhora, né? Inclusive está aberto as inscrições. Esse curso está acontecendo durante essa semana, né? Os encontros estão sendo gravados para que você possa depois visitar o material e usar da maneira como você achar melhor, né? Sempre está se relembrando. E esse curso é uma preparação para a consagração. Então, na sequência do curso, assim que o curso concluir no dia 19, no dia 20, nós teremos a consagração dos devotos. Então, recomendo muito fortemente que você se inscreva. É um divisor de águas, né? A gente com certeza vai continuar falando sobre o tratado aqui, mas eu não poderia deixar de dar esse recado. Faça. Só faça. Entendeu? E me agradeça depois. Porque, cara, é incrível como que o tratado muda a visão que você tem. Assim, se você tem alguma dúvida, são as dúvidas, e se você já tem alguma devoção, você fica plenamente apaixonado por Nossa Senhora. É impossível você ler o tratado e sair depois da leitura a mesma pessoa. Então, recomendo que você faça, se prepare conosco e seja bem-vindo à família de consagrados a Nossa Senhora. Amém? Eu tenho uma história muito bonita com o Tratado da Verdadeira Devoção, porque até então eu sempre fui devoto de Nossa Senhora, né? Devoto, ok, como a maioria dos católicos é devoto. Uma pecinha aqui, né? uma novena ali, Exatamente. uma Ave Maria a mais, uma Salve Rainha. Participar de uma missa de Nossa Senhora Aparecida, uma missa de Nossa Senhora de Fátima, né? E teve uma época na igreja que teve um boom de uma música muito famosa, que todo mundo conhece, chama Caso Não Sabeis. Não saber. A própria. E eu tive a oportunidade de ter um retiro, eu acho que eu até comentei isso, as coisas vão se ligando na outra live. A gente tem uma amizade muito grande com o Gil Mota, da Missão Metanoia, vocês conhecem, Inclusive, né? ele teve semana passada na nossa comunidade, teve um evento lá chamado Sedentos,
E teve lá ele e Davi. Olha, os Olha dois que juntos é bênção. difícil. Oh, é a bênção de Deus. Verdade. Ele pregava todos os anos aqui na nossa paróquia, né? Tinha um retiro que chamava Retiro Metanoia, né? E um belo retiro, ele veio para pregar. A gente não colocava tema, deixava livre, né? E nesse retiro, ele falou assim: gente, vocês conhecem uma música que chama Caso Não Sabeis, da Colo de Deus? A gente não conhecia, estava começando a criar, né, essa onda que foi na igreja, né? E a gente aprendeu nesse retiro. Ele mostrou pra gente, a gente já tirou a música, já cantamos durante o retiro, e o retiro foi inteiro sobre Nossa Senhora. A partir daquele momento, daquele retiro, parece que deu um start na nossa cabeça, aqui no nosso grupo de jovens, né? E as coisas vão se encaixando. Logo depois, o retiro foi em janeiro, no carnaval, a gente foi servir num acampamento, e um amigo meu, de uma outra cidade, falou assim: Emílio, você já viu falar do Tratado da Verdadeira Devoção? Eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu já participo há anos, já participava há anos da igreja, né? Nunca tinha ouvido falar. E aí ele foi me explicando, né? E eu fui querendo conhecer mais sobre esse Tratado da Verdadeira Devoção, o que era e tudo mais. E eu fui me aprofundando, pesquisando vídeos, né? Padre Paulo Ricardo, recomendo muito para quem tem dúvidas, né? Assistir os vídeos do Padre Paulo Ricardo, que ajudam bastante. Como você disse, né? Vocês estão com o curso aí também, uma ótima oportunidade para conhecer mais, né, sobre a devoção mariana. E o que acontece? Eu cheguei um belo dia e apresentei para o meu grupo de jovens. Falei, gente, olha só, tem um livro assim, 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 que vocês acham da gente fazer um estudo bíblico, um estudo sobre esse livro, né? Aí todo mundo topou e a gente começou a ler o livro juntos. A gente lia um capítulo por mês, não lembro direito, e partilhava depois sobre isso. Isso foi aumentando a nossa paixão por Nossa Senhora, porque só quem lê o Tratado da Verdadeira Devoção sabe como que o nosso amor por Nossa Senhora cresce, como que nós entendemos a importância de ser devotos da Virgem Maria, né? E depois desse estudo que nós fizemos do tratado, teve algumas pessoas que se consagraram no primeiro ano. Foi em 2016, eu lembro até o ano, que as pessoas se consagraram aqui na minha cidade, acho que foi umas 5, 6 pessoas, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, e o bonito aqui não quis se consagrar, porque eu me achava indigno, aquela questão toda, que para quem já leu sabe, né, que tem os vários tipos de devotos e tudo mais, né, e eu não quis me consagrar. Só que a partir de então, uma simples foto que o pessoal postou da cadeia, né, esses 5 pessoas, viralizou aqui na nossa paróquia e deu um boom, né, nas pessoas de quererem conhecer mais sobre essa devoção. E a partir de então, a nossa paróquia se tornou ainda mais mariana, né? Todos os anos nós temos o grupo de formação para consagração pelo Tratado da Verdadeira Devoção. Eu me consagrei no próximo ano, no dia 13 de maio de 2017, foi o centenário de Fátima, né? Começou o terço das mulheres, terço dos homens, e eu vejo que isso está aumentando não só aqui na minha paróquia, mas pelo Brasil todo, né? O tanto de pessoas devotas da Virgem Maria. E eu vejo que esse exército está se levantando mesmo, porque foi promessa de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse nas aparições em Fátima que nós iríamos ter muitas provações, muitas lutas, mas por fim, o Imaculado Coração dela que iria triunfar. E a gente está vendo isso. O Imaculado Coração de Maria triunfando. É isso que explica várias pessoas retornando para casa, né? Eu acredito que Nossa Senhora tem um dedinho aí. A intercessão. Eu não sei se foi eu que caí ou se foi ele que caiu. Acho que foi ele. Vamos ver se ele retorna. Enquanto isso, pessoal, eu peço que vocês rezem por esse episódio, para que o Emílio consiga voltar, para a gente continuar esse papo. Peço também que
vocês também já vão divulgando já esse episódio. Falar de Nossa Senhora é sempre desafiador, né? A gente acaba sendo surpreendido, né? E o Abel está falando aqui que o câmera dele talvez tenha dado problema. Vamos aguardar ele retornar. Enquanto isso, né, vamos reforçando o pedido, né, reforçando o aviso. Nós estamos aqui com nossa turma de formação do tratado. Espero que você consiga participar. Voltei. Né, que você... É isso aí, ó. Falar com uma de Nossa Senhora, o inimigo desafia, hein, meu amigo? É luta. Caiu tudo. E aí você aqui. vai falando do tratado, o negócio. Galera, faz o tratado. Vai por mim. Olha, o que eu posso falar do tratado é o seguinte. Inclusive, relatos da minha própria esposa, que ela fala que eu sou outra pessoa depois que eu fiz o tratado. E realmente, e assim, e eu sou lerdão, né? Porque o tratado tá aí tem 1000 anos, tem 1 ano que eu sou consagrado. Só. Então, assim, eu lerdei, mas fui. Viu? Então, antes tarde do que mais tarde. É isso mesmo, é importante. Passa, entendeu? Deixa ela ser a sua tesoureira das graças, que vai determinar o lugar onde as graças precisam atuar dentro da sua vida. É isso que Nossa Senhora faz. E o Tratado da Verdadeira Devoção, quando nós nos consagramos, não é um passe de mágica, né? Que muita gente acha que você vai lá, fez a sua oração, a sua consagração, colocou a cadeia, vai dar um start e pronto, tudo está mudado. Não. É no dia a dia. Nossa Senhora vai nos moldando. No dia a dia, nós vamos aprendendo com a Virgem Maria, aprendendo a entregar tudo nas mãos dela, porque ela é uma mãe amorosa que sabe aquilo que nós precisamos. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção nos ensina isso, né? A sermos mais de Jesus pela intercessão da Virgem Maria. E o inimigo fica furioso, porque ele tem ódio de Nossa Senhora. Ele tem medo de Nossa Senhora. Existem vários relatos de padres exorcistas, né, que falam sobre isso, né, que durante lá o exorcismo lá, que o inimigo se manifesta, ele fala que ele tem pavor das pessoas que rezam o rosário, que ele não gosta, ele tem medo, ele vai embora mesmo quando nós rezamos o Santo Rosário, quando nós temos devoção da Virgem Maria, porque é ela que pisa na cabeça da serpente, né? É Nossa Senhora que combate mesmo ali na batalha. Então nós precisamos nos espelhar cada vez mais em Nossa Senhora, na humildade da Virgem Maria, na simplicidade da Virgem Maria e ir aprendendo com ela, né? Porque nós precisamos desse exemplo, desse molde. Forma Dei, né? A forma de Deus. Nós precisamos ser formados por Maria. A forma de Deus. Amém. E Nossa Senhora, como que ela tem te inspirado nas suas missões, né? Como que ela tem te formado, como que ela tem te impulsionado, como que você tem falado com ela, como que ela tem falado com você, como que são os testemunhos que chegam através da sua atuação, seja na rede social, seja nas peregrinações, os testemunhos. Fala pra gente como que funciona tudo isso, como que funciona Nossa Senhora na sua vida cotidiana. Eu tenho uma história com Nossa Senhora, como eu disse, desde pequeno, né? Graças a Deus a minha família sempre foi muito devota. Eu tive a minha conversão. Eu não sei o dia exato que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, mas foi na época do dia 12 de outubro, né, do ano 2003, já faz um tempinho, né? E foi numa igreja de Nossa Senhora Aparecida. E então eu tenho essa história com Nossa Senhora já há muito tempo, e eu vejo que ela tem me acompanhado nessa missão de evangelizar, porque ela foi a primeira que anunciou, né? A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E nós precisamos nos espelhar nela para sermos missionários. E nós precisamos levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Hoje o Senhor me leva a evangelizar pelas redes sociais, né? E eu vejo que, assim como Maria não teve medo
de evangelizar, de levar Jesus para as pessoas, levar a boa nova. Nossa Senhora, assim que foi concebida pelo Espírito Santo, ela já foi anunciar, foi até a sua prima Isabel, que precisava de ajuda, que também estava grávida. Ela não teve medo de ir, né, do id. E nós precisamos, assim como Nossa Senhora, não ter medo. Eu tenho certeza que é ela que sustenta, porque, como eu disse, né, ela é mãe que ajuda os seus filhos, né? E eu tenho uma alegria imensa. Todas as vezes que eu falo de Nossa Senhora, os vídeos chegam a mais e mais pessoas, né? Um dos primeiros vídeos que eu fiz que viralizou, que teve mais de 1 milhão de visualizações, foi sobre Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora de Guadalupe, que eu falei sobre o manto de Guadalupe. Então eu vejo que existe sim a intercessão da Virgem Maria sobre a minha vida, sobre o meu apostolado. E é uma alegria muito grande ser filho de Nossa Senhora, porque eu tenho a convicção que é com ela que nós vamos vencer a batalha final. É através da intercessão da Virgem Maria que nós vamos ter forças para vencer mesmo todo o inimigo, todo o desânimo, porque ela foi fiel, ela permaneceu fiel até o fim. Nos pés da cruz, era Nossa Senhora que estava de pé. Nossa Senhora permaneceu de pé. E assim como Maria, nós não podemos ter medo de evangelizar, não podemos ter medo de levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, porque essa é a nossa missão, né? A nossa missão como cristão, de levar a palavra de Deus. A fidelidade de Maria é muito nítida, né? Muito nítida. Tanto na acolhida com os apóstolos após a ida de Jesus, né? E nessas aparições que ela nos dá a chance de voltar para casa, né? Ela se mostra, revela seu rosto e fala: eu estou aqui cuidando de você, faça assim, siga esse caminho e vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E às vezes a gente teima em por um caminho avesso, teima em fazer uma coisa diferente, e ainda assim, como Jesus, ela também insiste conosco, né? Mostrando o caminho. Olha, vai por aqui, se você fizer isso daqui, você vai agradar meu coração, se você agradar meu coração, você vai agradar o coração do meu filho. Né? É uma coisa assim que a gente precisa ter em mente, né? É fazer aquilo, né? Faça tudo o que ele vos disser. Né? Então é assim que funciona. Se precisar colher a talha de água para poder transformar em vinho, né? Jesus vai transformar em vinho. E é isso, a gente só precisa colocar a água lá. Né? E para a gente, agora que a gente já está quase se encaminhando para o final, né? Já temos aqui 1 hora de papo, quais testemunhos que você tem percebido, tanto na parte de peregrinação, né? Quais são os últimos testemunhos que você tem visto? Mudanças de vida, mudanças de rota que você tem acompanhado, das pessoas que têm te acompanhado nesses locais onde você visita e fala de Deus. Eu vejo assim que, às vezes, nós imaginamos que para ter um milagre na nossa vida, né, muitas pessoas acham que precisa de coisas grandiosas, né? De paralíticos voltarem a andar, de surdos voltarem a ouvir, cegos voltarem a enxergar. Claro que para Deus nada é impossível e eu acredito em milagre. Eu acredito mesmo, né? Mas eu vejo que o maior milagre é quando uma pessoa entrega sua vida totalmente para Deus. E eu vejo isso, né? Eu vejo isso prova viva, né? Quantas pessoas que mandam testemunho, às vezes no direct, fala assim: Emílio, muito obrigado pela sua evangelização, porque através disso eu tomei o propósito mesmo de viver mais a minha fé, de viver os sacramentos, né? Esses dias eu estava no mercado aqui na minha cidade e uma senhora me parou. Eu já tinha visto ela, assim, mas de vista, né? Cidade pequena a gente se conhece de vista, né? E ela falou: muito obrigado, Emílio, pela sua evangelização. Foi o primeiro ano que eu acompanhei a Quaresma de São Miguel, fui fiel todos os dias, acompanhei com você as orações e Deus falou comigo e com isso eu voltei a viver mais os planos de Deus para minha vida. Voltei a participar da Santa Missa, voltei a participar dos sacramentos e eu vejo que isso é o maior milagre.
Quando a pessoa tem esse desejo mesmo de mudança de vida, maior que qualquer outro milagre, né? Quando as pessoas têm esse propósito de mudança de vida, porque é assim que nós vamos alcançar a santidade, né? Trazendo Santa Teresinha, que nós comemoramos agora no início do mês. A gente não precisa de grandes coisas para ser santos, né? Nós precisamos de buscar a santidade no nosso dia a dia. E eu vejo que isso é um milagre. E eu tenho visto as pessoas testemunharem, porque nas minhas redes sociais eu não mostro coisas grandiosas, grandes obras teológicas e tudo mais. Eu falo da fé de uma forma simples, né? Eu vivo a fé de uma forma simples no dia a dia, tenho as minhas amizades, saio com os meus amigos, a gente vai para a casa de amigos, fica conversando até altas horas, e eu vejo que isso é viver a santidade no dia a dia. E é desse jeito que eu tento transparecer para as pessoas que é possível sim a gente ser de Deus, buscar as coisas de Deus no ordinário da vida, né? E as pessoas têm visto isso, né? Nas peregrinações, você falou também sobre isso, tive vários testemunhos de pessoas que decidiram missa diária depois de uma peregrinação, pessoas que nem eram da igreja. Eu lembro que teve um casal que foi uma bênção de Deus. Eles são de Brasília, inclusive. Eles foram peregrinar, a moça já participava da igreja e o rapaz não. E eu lembro que quando eles foram fechar o pacote, ela que veio conversar comigo, ela falou assim: Emílio, mas nós somos obrigados a ficar só na igreja o tempo todo, né, na peregrinação, porque o meu namorado, ele não gosta muito, né, mas ele quer ir participar, ele quer ir para passear, né. Eu falei: não, você é livre, pode fazer o que quiser. Só que nas peregrinações a gente tem uma imersão tão grande nas coisas de Deus, que esse rapaz teve um encontro com Jesus, que ele mudou completamente a vida dele. Ela veio testemunhar isso. Inclusive encontrei com eles no PHN. E agora, todos os lugares que tem de coisa da igreja, ele está querendo participar. Então a gente vê que Deus age através das coisas simples, né? De uma viagem, né? Que ele queria ir para curtir, só para passear, mas Deus usou disso para laçar ele mesmo, né? E ele foi a primeira pessoa, quando eu lancei o pacote do jubileu, ele e a namorada foram os primeiros a dar o nome que querem ir peregrinar de novo, porque eles tiveram uma experiência com Jesus no ano passado e querem continuar com essa experiência, né? Então a gente consegue sim buscar a Deus nas coisas simples do dia a dia, no ordinário. Nós conseguimos ser de Deus. E com a graça de Deus eu tenho recebido esses testemunhos, né? E se Deus quiser, que essa evangelização ainda possa trazer muito mais pessoas para perto de Deus. Maravilha, é isso aí. Grande Emílio, muito obrigado, meu irmão, por essa partilha, mais essa partilha, né? Essa gota de fidelidade, né? Que é viver a simplicidade no dia a dia. Acho que essa é uma boa gota de fidelidade, tanto para mim quanto para você, para a gente encerrar esse episódio de hoje. É uma gota de fidelidade que a gente precisa aplicar, né? A gente viver a simplicidade do Evangelho, né? Que é isso, é viver o extraordinário sendo uma pessoa comum, né? Como diz Chesterton, né? Uma pessoa comum, casada com uma pessoa comum, com filhos comuns, e fazendo o extraordinário na vida das pessoas. Né? Acho que é muito isso, né? E a gota de fidelidade é ser fiel, né? Ser a fiel. Fidelidade no dia a dia. Isso que é importante, como a gente, como a gente falou no início da live, né? Mesmo sem vontade, nós temos a decisão de ser de Deus. E isso é fidelidade, de estar todo dia na presença de Jesus, né? Como um casal que decidiu por se unir, né, pelo resto da vida com seu esposo, com sua esposa, assim tem que ser a nossa vida com Deus. A decisão, a firme decisão de ser de Deus todos os dias, de sermos fiéis. Nós precisamos da fidelidade todos os dias, para que nós possamos alcançar o céu, né, o nosso prêmio, que seja o céu. Amém. Amém. É isso. Então, antes da gente se despedir, quero convidar você a voltar na próxima semana, né? Toda segunda-feira nós temos esse podcast às 8 horas. Né? Quinta-feira, na nossa casa de missão,
temos atendimento de oração, né, às 8 horas também. Na sexta-feira, 8h30 da noite, nós temos a nossa adoração. E no domingo, às 11h30 da manhã, nós temos a nossa Santa Missa. Então, participe conosco. Se você quiser saber mais detalhes sobre a nossa programação, acesse lá no nosso Instagram, Fidelidade da Cruz, e tem todos os relatos. Nós também ainda estamos com a nossa campanha pela reforma da nossa casa. Então, se você quiser fazer a sua doação, por favor, não se acanhe. Nós estamos precisando de verdade da sua doação. Então, acesse lá o seu banco, coloque o nosso Pix, doação@fidelidadedacruz.com.br e faça sua doação. Nos ajude, né? Nos ajude, porque todo esse dinheiro ele vai ser revestido para a reforma da casa e você assim vai estar contribuindo com a evangelização. Beleza? É isso. Então, para nós nos despedirmos, vamos fazer agora a nossa oração da Escola de Fidelidade. Mesmo esquema, hein? Você faz a primeira parte, eu faço a segunda, e assim vamos seguindo até acabar a oração. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe nossa, e, diante de Suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, e amor na sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão à Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém. Terminamos mais um episódio. Emílio, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre, meu irmão. O dia que você quiser aparecer de novo, dar o ar da graça, falar mais sobre todas essas experiências que você tem vivido. Nossa casa está aberta. E venha nos visitar quando você estiver em Brasília também. Passa por lá e vamos juntos nessa caminhada de evangelização. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma alegria estar com vocês. E se Deus quiser, Deus vai preparar o momento, né? Se Deus quiser, estarei no Desperto. Estou estudando aí como que será, né? Mas Deus vai preparar a oportunidade de estar presente aí em Brasília. É isso aí. E a vocês que assistiram esse episódio, meu grande beijo e até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.